Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que após um mês de exibição de Mar do Sertão vai se posicionar sobre essa novela. Finalmente! Eu me sinto meio Anitta antigamente, que ela esperava uns meses pra se posicionar sobre qualquer assunto. Agora ela se posiciona em 2 minutos, né? É mais rápido do que a gente gostaria, inclusive. E vocês querem saber o que nós estamos achando da nova novela das 6, que hoje em dia já não é mais tão nova assim, porque já tá um mês no ar. Já passamos, inclusive, da nossa própria meta de esperar um mês pra falar da novela, né? Já passou um pouquinho mais, mas tudo bem, né? E se você quer saber a nossa opinião, fica aí que a gente vai falar logo depois da vinheta. Vocês estão aí ansiosos pra saber qual é a nossa opinião sobre essa novela. E eu acho que a nossa opinião pode ser resumida em uma palavra, né? Se perguntarem pra gente se a gente está gostando de Mar do Sertão, a nossa resposta é qual? Ai, tentando. Eu não posso falar não horrível, assim. Não é uma coisa muito forte e decisiva. Um tentando, eu acho que é uma definição muito boa. Tecnicamente, não tem nada de errado, mas também não tem nada que está atraindo tanto assim. Na verdade, tem algumas coisas erradas aqui que a gente vai falar no decorrer do vídeo. Mas eu acho que o principal problema de Mar do Sertão é que os 3 protagonistas são muito chatos. Pra variar, né? Várias novelas têm esse problema. Falta carisma no núcleo principal, assim. Não sei, eu acho que não é uma história que você super tenha vontade de torcer pra nenhum dos lados, né? Então acho que isso dá uma comprometida na experiência. E a gente foi até enganado por um desses personagens que a gente começou gostando e hoje em dia já tá chato de novo. A novela é protagonizada pela Candoca, que é a Isadora Cruz, e ela é apenas mais uma daquelas mocinhas que é viciada em militar sobre qualquer questão que não foi solicitada. Ela era muito viciada. Na primeira semana da novela, todo dia ela invadia o gabinete do prefeito para militar sobre alguma causa. Sobre as péssimas condições do ensino público, sobre a questão do arrendamento de terra. Tudo ela estava indo lá militar para cima do prefeito. A nossa Miss Gari, né? A Miss Gari do horário das 6. Aí também tinha o Tertulinho, que é o Renato Góes. E assim, ele começou a novela de uma forma muito promissora, como um autêntico comedor de casadas, que é um estereótipo que a gente gosta de novelas. Sim, um grande talarico, né? A gente gosta do personagem talarico. Só que aí, chegou a segunda fase da novela, depois do salto no tempo, e ele virou um bom pai. O que aconteceu? Não, ele virou um cara legal, né? Pois então, é. Aí eu acho que aí é que jaz o grande problema da novela. O Zé Paulino aparece, né? E aí o Tertulinho fica meio noiado, fica meio juju carente, perguntando pra Candoca se ela ama ele, né? Eu te amo, você me ama. E ela não consegue responder, né? Ela não consegue falar que ela ama ele, né? Ela fala, eu tenho carinho, eu tenho muito respeito por você. Tem uma você puta consideração por você, cara. Nossa, eu te considero pra caramba. Tipo assim, né? Foi um negócio desse. E assim, eu acho que isso faria algum sentido, tipo, ela não ter criado nenhum vínculo com aquele homem, que além de tudo tem o rosto do Renato Góes, mas isso não vem ao caso. Faria sentido se ele tivesse continuado uma pessoa muito péssima, né? Sim. Assim, que tratasse ela um pouco mal, que fosse grosso com o filho, ou que, sei lá, jogasse na cara do filho que ele não é pai dele e tal. Mas o cara virou super bom pai. E aí eu acho que tá o problema. Tipo, eu acho que a novela talvez faria mais sentido se a Candoca também ficasse com um pouco de sentimento pelo vilão. Mas assim, ela nem sabe que ele é vilão. E essa é a parte que eu não entendo. Assim, a gente, como telespectador, sabe que ele é vilão, né? Que ele tentou matar o Zé Paulino, que ele fez várias artimanhas lá pra conseguir ficar com a Candoca. A gente sabe disso. A gente sabe, mas ela não sabe. Então por que é que ela não consegue se apegar minimamente ao cara com quem ela tá vivendo faz, sei lá, quantos anos? 8 anos? 10 anos? O cara virou um bom pai, se acertou nos estudos e tudo graças a incentivos dela. E aí, ela simplesmente está largando esse cara porque o Zé Paulino, que decidiu voltar dos mortos, né, pra causar na vida das outras pessoas, mas a gente já vai falar do Zé Paulino mais pra frente. Mas e aí, ela decide, largar esse homem. Mas ela não sabe que ele é um escroto. Ou seja, ela tá largando um cara que é teoricamente bom. Até entendo a parte dela ficar mexida pelo Zé Paulino voltar. Que, beleza, você tá falando da novela, do grande amor da vida dela, nananana.
Mas pra mim não faz muito sentido toda vez ela nem conseguir falar que ama o Tertulinho. Então por que ela casou com ele? Esse arco aí dela casar com o Tertulinho, sendo uma pessoa que me parecia que não era esse estereótipo da mocinha que dependia de homem, só pra ter alguém pra criar o filho dela. E esse cara faz justamente o que ela espera, que é criar o filho dela da melhor maneira possível. E aí ela fala, ai, tem uma consideração por você. Tipo, pra mim faria algum sentido ela ficar confusa entre os dois, sabe? Sim. Mas não assim, uma coisa completamente, tipo, eu não te amo. Tipo, da onde que saiu isso? Aí eu acho mal feito. Essa é a parte que eu acho que a gente fica com dificuldade de se conectar com eles, assim. E aí também tem os problemas relacionados à outra ponta, que a gente já citou aqui, que é o Zé Paulino. Porque ele era um cara meio bronco na primeira fase, era noivo da Candoca. Aí ele sofreu lá um acidente, foi dado como morto. E aí essa parte do acidente também me pegou muito, porque eu achei meio mal escrito na história. Porque assim, o acidente não teve dedo do Tertulinho. O Tertulinho não causou, foi um acidente de verdade. E assim, o Zé Paulino caiu lá naquele barranco, achando que o Tertulinho não ajudou ele. Quando a gente, como espectador, sabe que o Tertulinho é covarde, ele não ia puxar. Se o Tertulinho fosse tentar puxar, ele ia cair junto. Mas aí o Zé Paulino se torna completamente vingativo e paranoico. E aí ele começa a andar pelas sombras, assistir o casamento da Candoca lá pelas sombras e fica puto. Ai, você casou com ele e eu estava aqui vivo. Você não falou nada. No casamento ele tinha o poder de chegar e falar, oi gente, tô aqui vivão, sabe? Ah, mas aí também você tá querendo demais, né? Aí acabou a novela se ele falasse eu tô aqui, tipo, qual que é a... Não, aí, essa parte do Zé Paulino, tipo assim, eu acho meio mal feita, mas eu entendo. Tipo, é a premissa da novela. A premissa é ruim, mas é a premissa da novela. Tipo... qualquer outro movimento que ele fizesse, tipo, se a Candoca aceitar, se ele falasse que ele tá vivo, se, sei lá, se ele aparecesse antes, qualquer coisa do tipo acabaria com a premissa da novela, que é ele se vingar. Então, assim, foi mal feito, mas... Mas é uma vingança doida. Ele tá inconformado com a Candoca ter seguido com a vida dela, por ela não ter sentido que a energia do amor dele tava viva, sabe? Alguma coisa meio doida, assim. Mas eu tava conversando isso com uma amiga minha esses dias, e a gente chegou à conclusão que um ano a gente ainda dá essa colher de chá. Um ano não é tanto tempo assim pra pessoa que você falava que era o amor da sua vida. Se eu estivesse viva e a pessoa que fala que, ai não, eu te amo pra sempre, ela casasse um ano depois com outra pessoa, eu ia ficar meio puta também. Mas já tava com a data agendada, já tava com o vestido pronto. Não. Eu não ia ficar bem, não. Eu ia falar, grande amor aí, um ano depois tá casando. Não é tipo namorando, é casando. Comprou um vestido pra casar com outra pessoa. Eu ia falar, não é tão grande amor assim não. Mas eu não ia me vingar, que eu não sou essa pessoa. Ah, pelo amor de Deus, né? Se a pessoa não me quer, eu vou fazer outra coisa, né? Vou, sei lá, fazer um hobby. Essa é a parte trouxa, né? Tipo, você vê que a pessoa tá casada, aí você vai ficar lá, ui, nossa, não me quis. Ah, meu filho, vai arrumar o que fazer. Aí também tem a questão de ele querer se vingar a respeito do pai dele. Porque o pai foi maltratado pelo coronel Tertúlio e tudo mais. Só que o próprio filho abandonou o pai, ficou 10 anos fora. O que eu acho que foi complicado ali é o seguinte, me dá uma impressão que ele queria copiar, mas não podia fazer igual o Flor do Caribe, porque Flor do Caribe foi mais bem feito nesse sentido, né? Sim, porque o Alberto, ele continuou vilão depois. Sim, o Alberto continuou vilão, foi o Alberto que planejou, né, o acidente. Do Cassiano. Do Cassiano, então assim, tudo fazia sentido, porque aí depois o Cassiano volta, descobre que ele planejou o acidente, nananã, né? A Grazi vai percebendo que ele é um vilão, então, tipo, a coisa... E assim, mas ela vai percebendo aos poucos, né? Porque ela chega a se apaixonar por ele, de fato. Então, assim, são coisas que fazem mais sentido. Agora, aqui, eu acho que você tem uma... Não sei, você tem uma coisa muito pobre ali, né? Tipo, as coisas realmente não se seguram. Tipo, não tem... A vingança do Zé Paulino parece umas coisas meio que, tipo, ele ai, meu Deus, eu tipo, voltei, tô meio puto aqui, eu quero me vingar de alguém. Tipo, não faz muito sentido, né? Essa novela também eu percebi uma divisão estranha de fases. Porque normalmente a novela Sim. tem fases, fase 1, Sim. fase 2, que é a maior e etc. A primeira fase, ela fez questão de apresentar todas as pessoas da cidade. Até gente que nem é importante pra história. Apresentou todo mundo. Aí chega na segunda fase, essas pessoas são todas esquecidas. Não, o que me irritou muito, assim, é que tem bons personagens, né? Sim, Tipo, tem personagens interessantes. Eu gosto muito daquela mulher lá, eu não decorei o nome, mas aquela que é a blogueira de desastre lá, Sim, sim. a Choquei de Cantar Pedra, eu gosto dela. Não, eu gosto do prefeito, por exemplo.
E achei que, apesar de ter essa coisa, né, do humor ali, que vai quase esbarra no Zorra Total, que a gente tá acostumado, né, do Velder Rodrigues tá lá, mas prenderam o cara. E aí, assim, ele perde metade da aparição na novela. E aí é cansativo, porque numa novela, normalmente, a gente tá acostumado com isso. Os mocinhos não são as pessoas mais torcíveis do mundo. Uhum. E aí o que segura são as tramas secundárias, que a gente gosta das pessoas, gosta do vilão, essas coisas. Agora chega essa novela, que não tem núcleo secundário, porque focam só nos protagonistas. Não tem vilão, porque o Tertulinho virou um marido bom e essas coisas. É só chato de acompanhar, não tem muita graça. Não, vamos supor, você tem alguns bons personagens. Por exemplo, o Timbó, né? Timbó é muito que bom. o Henrique Dias tá fazendo. Ele é ótimo, ele tá fazendo super bem o papel. Mas aí qual que é o problema? Ele vai ficar grudado com o Zé Paulino, então você não consegue desassociar uma coisa da outra, né? Tipo, ele tem bons momentos ali, né, e tal, só que de vez em quando ele tá lá meio de orelha do Zé Paulino, e aí, pô, chato também, porque você não quer saber daquela história. Então meio que você não tem pra onde fugir, sabe? É aquele, sei lá, é aquela pessoa que você não quer encontrar, mas, tipo, de qualquer maneira você não tem pra onde ir embora. E é aquela pessoa que você não quer ver e ela é amiga de todos os seus amigos. Aí pra qualquer rolê que você vai, ela vai estar lá. A Candoca é a única médica da cidade. Aí o Timbó vai levar o amigo lá, ela tá lá, sabe? Eu posso criticar um negócio sobre esse detalhe? Porque me incomodou muito. Eu tava até reclamando isso outro dia no Twitter. Que assim, me incomoda no texto de Mar do Sertão como o autor, o Mário Teixeira, ele coloca algumas profissões como profissões que a pessoa tem que se sacrificar. Aí a Candoca era professora, ensinava numa escola que não tinha nem teto direito, ela estava no meio do céu aberto lá, e as pessoas tendo aula sem merenda, sem nada. Aí ela agora virou médica, e é assim, ela, segundo o Tertulinho, ela atende mais por caridade as pessoas, ela não aceita receber dinheiro em troca. E aí, é aquela coisa de, ai meu Deus, eu tenho que me sacrificar pelo meu povo. Não! O profissional tem que ganhar o seu dinheiro, sabe? Ela que vá pro SUS, que o SUS paga a pessoa e ela consegue ajudar as pessoas sem cobrar delas. Não, e outra, né? Isso também é uma coisa meio assim, né, gente? Médico, por pior que sejam as condições do posto de saúde, vamos colocar assim, ele recebe pra estar lá, tá, gente? Sim. Tipo, não todos os médicos contratados do SUS são funcionários públicos, então assim, eles recebem um dinheiro pra estar lá. O problema são as condições precárias do trabalho em si, porque às vezes não chega remédio, não chega nananá. Agora, eu acho que essa parte sim podia ser criticada, né? Tipo, ela tá tentando um tratamento e aí ela vê que não tem verba, aí ela vai lá brigar com o prefeito porque não tem verba, né? Tipo, a farmácia popular tá sem remédio. Isso! Eu acho que isso faz sentido. E faz todo sentido porque é a realidade dos médicos mesmo, né? Que estão no SUS. Mas esses médicos que estão no SUS, eles recebem todo mês, nossa. Tipo... Não chegou o SUS lá? Óbvio, toda cidade tem, né? Um postinho, pelo menos. Pois é, né? E aí ela faz... É o quê? Um consultório dela. Aí ela criou um consultório particular. Então, sabe? Ela botou... Não faz sentido. E aí isso ainda joga contra ela, porque teve a discussão dela com o Tertulinho, que o Tertulinho falou... eu que ajudo aqui nas contas de casa. Ela, não vem aqui falar que você ajuda nas contas de casa. Mas é sim, ela não recebe salário, sabe? Então ele que tá bancando tudo. Então, não sei, é umas coisas meio complicadas mesmo, assim, tipo... Eu acho que a novela não é bem amarrada, é isso que me irrita bastante. E é muito rápida, né? Porque as coisas foram acontecendo assim, sim. O autor pulou um monte de coisa, a gente não viu o casamento, a gente não viu o nascimento de filho, não viu o enterro, não viu um monte de coisa que seria interessante de ver. Era tudo acelerado. Aí pra quê? Pra chegar agora e tá nessa chatice. A gente não viu ela chorando pelo Zé Paulino, tipo, sabe? Ela simplesmente teve uma passagem de tempo. O cara morreu, no mesmo capítulo ela já tava lá tentando domar o cavalo dele, numa cena romântica com o Tertulinho. Fica muito difícil pro telespectador conseguir comprar esse enorme amor que ela tem pelo Zé Paulino, que mal voltou e ela já fica completamente mexida, porque a gente não viu nem ela sofrendo, né? Sim, a gente não viu nenhum dos lutos dela. Ela perdeu a mãe, perdeu o noivo, perdeu tudo e a gente não acompanhou isso. Fica muito difícil ter empatia por essa mocinha. Mas tem os pontos positivos, né? Pra não falar que a gente só fala mal das coisas. É claro, é uma novela leve, é uma novela que tem belas paisagens, né? Mas eu acho que a gente botou aqui os repentistas do spoiler ali do próximo capítulo, acho que é um ponto alto. É um acerto muito bom, porque caso você não esteja assistindo, tenham cenas do próximo capítulo, igual tem em Pantanal, só que enquanto Pantanal só fica mostrando algumas coisas soltas lá e jogadas pra você imaginar o que tá acontecendo, em Mar do Sertão tem 2 personagens que são repentistas
E aí eles sempre fazem um repente relacionado ao que vai acontecer no próximo capítulo. E às vezes eles brincam com a novela, invadem a música de encerramento. É bem divertido, foi uma parte muito positiva. E eu achei arriscado, porque, pô, você tá fazendo um negócio numa novela, você vai ter que fazer, sei lá, 200 repentes. É muito... Não, e outra coisa que é legal também é a representatividade na novela, porque tem bastante ator nordestino mesmo, né? Dessa vez você não tem uma Giovanna Antonelli fazendo a protagonista, e isso é interessante, assim, isso tem que falar, que realmente parece que mais da metade do elenco. A própria protagonista, Isadora Cruz, ela é nordestina. Inclusive, ela chegou a falar numa entrevista, não lembro pra que veículo que foi, mas que ela já perdeu o papel na Globo porque ela se recusou a fazer um sotaque mais neutro. Aí é legal que agora ela está conseguindo fazer uma novela com o sotaque natural dela. Infelizmente, é uma protagonista chata, mas não se pode ganhar todas. Então acho que tudo isso é interessante, assim, pô, é legal ter uma novela no Nordeste com atores de lá, né? Tem esses pontos positivos, mas eu acho que a história deixa a desejar mesmo, assim, E em questão de novela mesmo, eu não consigo assistir todos os dias. Não me pegou a esse ponto. Eu acho que justamente por causa disso não é uma trama que te faz querer saber coisas, né? Vendo 3 vezes por semana e ouvindo os repentes, você sabe toda a história. Sabe, então assim, eu acho que perde nisso também. Isso é uma coisa que infelizmente eu vou ter que elogiar, que o Valcir faz muito bem. O Valcir faz umas novelas que, assim, por mais que não esteja acontecendo nada, ele consegue trazer alguma coisa que te pegue ali. O Valcir é o rei dos secundários. Tem alguma coisa ali que acaba te prendendo, né? Você dá uma risadinha ali e você fica assistindo. Eu acho que em Mar do Sertão talvez esteja faltando isso, assim. Não tem nada que, se eu ligar num dia que não tá acontecendo nada, eu queira ficar assistindo. Você vai ligar lá, você vai encontrar a Candoca, o Tertulinho e o Zé Paulino. Aí você quer realmente assistir isso? Eu acho que não. Ou eles tinham que ter botado um vilão muito vilão, né? Que se mostrasse vilão desde o começo ali, né? E você falasse, pô, a Candoca tem que se livrar disso, porque o cara, né? Ou fizesse uma redenção do vilão mesmo, que estavam fazendo mais ou menos, pra você tentar, pra você ficar em dúvida com qual dos dois ela ia querer ficar. Algo que foi, eu odeio citar esse exemplo, mas algo que foi feito em Haja Coração, que tinha o Beto e o Apolo. Sim. E assim, o Apolo era tipo o equivalente ao Zé Paulino e o Beto era o equivalente ao Tertulinho. O Beto era completamente equivocado, fez várias maldades, mas lá no fundo era uma pessoa boa, então dava pra você torcer entre um ou outro. Nessa aqui não tem. A mudança de personagem do Tertulinho afetou muito o personagem. Você fica pensando, por que a Candoca largou esse homem? Então, não tem sei lá, um motivo crível, né, pra isso, assim. Uma coisa terrível que ele realmente tenha feito. Então, Mar do Sertão ali nesse núcleo principal, fica muito difícil. Tipo, fica muito difícil você ter empatia. E sabe o que não é difícil, Larissa? O quê? Acompanhar os vídeos aqui do nosso canal, que é super facinho. Você entra no YouTube e tá lá já. Principalmente se você for inscrito no canal, né? Que já vai sugerir pra você, né? E não se esquece também de se inscrever no canal e de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo. Tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta pra gente o que você tá achando de Mar do Sertão. Você tá gostando? Você não tá gostando? Você acha que a protagonista é legal? Você gosta do casal principal? Você torce para o Tertulinho? Você torce para o Zé Paulino? Conta pra gente, abre seu coração e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Eu te amo, você me ama. Eu também te amo. Jura que me ama? Amo, Ju. Você me ama ou não me ama, hein? Sim, eu te amo, Juju Carente. Eu te amo, você me ama. Por que você não me ama